O meu nome é Neiva Cirlei da Silva Kishi, tenho 79 anos e eu vim morar em Campina Grande do Sul em 1955, com 12 anos de idade. Eu sou filha de Telêmaco Crisóstomo da Silva e Yolanda Figueiredo da Silva. Então a gente morava no Rio Abaixo, nasci no município de Bocaiúva do Sul e meu pai só teve filha, mulher, né? Então ele achou que tinha que sair da zona rural para vir mais, para a gente ter oportunidade de estudo. A minha primeira lembrança é quando eu, desde 55, então em 1958, teve as Santas Missões aqui em Campina Grande. Então vieram muitos padres, eu lembro assim que acho que eram padres que vinham lá do Cabral. E então para nós foi uma coisa maravilhosa, né? Eles ficaram quase um mês aqui em Campina Grande, aqui na sede. Eles foram hospedados, então a maioria acho que eram seminaristas, eram jovens, né? Andavam de batina preta. Então para nós era muito gratificante ter essa visita aqui. Tinha os padres mais velhos, então o padre Anacleto, o padre João, então tinha 5 padres e mais aqueles jovens, né, que para nós eram seminaristas, eu acho. Trabalharam então durante um mês aqui em Campina Grande do Sul. Campina Grande já foi grande mesmo, né, quando era só Campina Grande. Depois ela foi rebaixada. Diziam então que tinha uma maldição aqui de um padre, né? E esse padre foi foi bem na época da Segunda Guerra Mundial, né? Ele era alemão, ele é descendente de alemão, o padre Smith. Então eu sei porque as pessoas contavam essa história, né, pra gente. Eu não vivi aqui nessa época, né? Mas foi desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que ele foi apedrejado, foi maltratado, levaram até lá perto do cemitério, quase morto, né? Deixaram lá, abandonaram ele lá, por questões assim de política, né? E ele então tinha essa história, né? Não sei se é lenda ou era história mesmo, que ele amaldiçoou Campina Grande. E olha que a partir daí então teve a decadência mesmo, né, de Campina, deixou até de ser município, passou a ser um distrito só de Piraquara. Então, lembranças assim que eu tenho, né, que quando a gente veio morar em Campina, então todo o terreno aqui do quadro urbano era propriedade do São João Batista. Então foi uma doação de 2 senhores que com certeza não tinham para quem deixar o terreno e passaram o nome do santo. Então era o Francisco Garcia de Lima e Antônio Ribeiro dos Santos. Foram os doadores do terreno aqui onde é a sede, né, de Campina Grande do Sul. Então, no governo do seu Ari Bandeira, ele batalhou bastante para poder escriturar, porque não era nem cobrado imposto de IPTU, ninguém pagava imposto. E então ele daí procurou fazer a planta, né, cadastral, e a gente ficou sabendo que ele negociou esse terreno. Então, da igreja para cima continuou sendo do São João Batista. E da igreja para baixo, aqui a praça, né, o limite do rio lá, então ele conseguiu comprar, né, ser propriedade da prefeitura. Então é acerto dele com a mitra, já com o bispo, daí era Dom Bernardo, né, se não me engano, era o primeiro bispo lá da diocese. Então daí os proprietários começaram a ter direito de ter escritura. E a partir daí então começou a cobrança do IPTU. E daí então com esse dinheiro foram fazendo as benfeitorias aqui, né? A praça já deixou de ter cerca de arame, né? Já ficou mais proibido, né, a circulação de animais por aí. E foi mais assim transformando numa cidade, né? Então a gente, quando veio morar aqui, então não era paróquia ainda. Então vinha um padre uma vez por mês celebrar missa aqui. Daí, em 1958, então teve a troca de prefeito, né? O prefeito antigo era o primeiro prefeito, depois que voltou, né, a ser Campina Grande município,
era o senhor Darcy Trevisan. Daí, então, em 58, teve a eleição, o senhor Ari Alves Bandeira, que foi eleito. E ele procurou trazer, então, mais coisas para Campina, né? Inclusive, conseguiu, em 1960, daí, inaugurar a nova escola, que antes era uma casa de madeira, chamada Casa Escolar de Campina Grande. Então, era uma casa de madeira, hoje onde é a Câmara Municipal, né? E essa casa de madeira, então, comportava 3 salas de aula e mais a casa da zeladora, que cuidava da escola, fazia merenda para os alunos. Então, eu lembro dessa escola, assim, até a minha irmã daí foi nomeada professora, eu ia com ela ajudar. Ela tinha uma primeira série, inclusive, lembro, assim, os alunos dessa primeira série eram o Toco, o Elirian Zanetti, Luiz Celso Dalprá, então esses que eram os aluninhos do primeiro ano da minha irmã, e eu ajudava. Meu pai mandava eu ir junto para aprender a ser professora, de certo, né? Já tinha essa vontade, assim, né? E eu lembro, então, dessa escola. Os alunos todos de guardapozinho branco, era muito, muito bonito de ver, né? A organização da escola. Mas era uma casa escolar. Daí, em 1960, então, o senhor Ari conseguiu trazer um curso novo para Campina, a nível de ensino médio. Então, ensino médio, assim, que seria o ginásio, né, hoje. Então, era a Escola Normal Regional de Campina Grande do Sul. Eu fiz parte dessa primeira turma, né, que depois se formou em 1963. Então, a gente viveu nessa época que não era paróquia, não tinha padre fixo aqui. Daí, então, a gente cuidava mais da igreja, assim, que os domingos, então, a gente vinha com o professor que dava aula de música para nós, ele tinha muita teoria. E a gente vinha brincar aqui no órgão da igreja. Então, era aqui em cima mesmo, no coro, ali em cima, né? Era a nossa igreja antiga. E a gente vinha os domingos treinar. E eu, inclusive, era do harmônio. Então, eu nunca fui organista, mas eu treinei, né? Eu lembro, então, a gente ensaiava o coral com várias vozes, o professor tinha muito conhecimento, né? O professor Ailton. E, então, a gente ensaiava o coral para cantar nas missas, né? Que tinha. E, então, era muito bonito a nossa participação aqui na igreja desde de jovem, né? E, então, com a criação da escola, daí, o senhor Ari também conseguiu trazer telefone, era um telefone que estava instalado na casa da dona Esther. Ela era agente de correio, foi instalado o primeiro telefone. Então, quando a gente queria telefonar, tinha que ir lá na casa dela, pedir ligação para conseguir, né, falar com alguém de Curitiba, de outros lugares. Então, são lembranças assim, muito boas que eu fico lembrando e dá saudade daquele tempo, né? Então, a nossa praça tinha muitas roseiras, era um caminho de rosas e era cercado com fio de arame, porque os animais eram respeitados aqui, sabe? Então tinha cabrito, cavalo, vaca, tudo que circulavam pelas ruas. Dormiam na frente das casas, né? Então era assim, muito, muito rural ainda a cidade, né? E aos poucos daí foi transformando.